Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para o nosso conteúdo sobre ideologia, conteúdo dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Começando aqui a nossa discussão, lembrando que na semana passada nós falamos sobre o primeiro tema do terceiro bimestre, que é o que podemos conhecer. O tema central do terceiro bimestre é o conhecimento. E para falar de conhecimento, nós precisamos abordar a questão da ideologia. A ideologia, no conceito geral, nós podemos dizer que é um conjunto de ideias e crenças e opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. Pois bem, quando nós falarmos de ideologia, eu quero trazer para você aqui a reflexão. Nós precisamos trazer à tona um conceito muito importante de ideologia, que é o conceito, mais especificamente, não de ideologia, mas o conceito de alienação. Para você entender melhor esse conceito, eu quero trazer aqui para você uma pequena história. Conta que certa vez, os cientistas aprenderam em uma jaula 5 macacos. E lá num canto dessa jaula, acessível, colocaram um cacho de bananas maduras, em excelente estado. Quando os macacos viram as bananas, se deliciaram. Banana macaco, macaco banana, correram em direção às bananas. Chegando lá, foram recebidos com um jato de água fria em que o rapaz estava ali preparado para isso. Saíram tudo molhado, sem nenhuma banana, voltaram para o outro cantinho. Logo tempo depois, não entenderam por que tinha acontecido aquilo. 2 macacos se levantaram, correram em direção às bananas e foram com toda a gana do universo. Lá estava o cara com a mangueira. E lá se foi um jato de água fria nos 2 que tinham ido e nos 3 que tinham ficado. Mas sempre tem que ter um saliente na história. Algum tempo depois, lá se levanta novamente o macaco e corre para as bananas. Mas lá estava o rapaz da mangueira. E novamente aquele jato de água fria nele e nos outros 4. Chegou o momento que ninguém queria saber mais de banana. Aí é a hora da segunda fase da experiência. Tiraram então da jaula 2 macacos e colocaram outros 2 macacos novos. A hora que esses 2 macacos novos entraram, a primeira coisa que eles viram foi o quê? As bananas. Arrocharam em direção das bananas. É hoje banana, banana, e foram. E na hora que eles iam chegando nas bananas, os outros 3 macacos moeram eles na porrada. Mas foi muita porrada. Não entenderam nada. Mas daqui a pouco eles levantaram, se recomporam e foram de novo para a banana. De novo porrada. Não entenderam. Mas também não quiseram mais banana. Até que desistiram das bananas. A hora que desistiram, que ninguém mais ia para as bananas, terceira fase da experiência. Tiraram 2 macacos dos velhos e colocaram mais 2 macacos novíssimos. A hora que esses 2 macacos entraram, olharam para a banana, meu irmão, não teve outra explicação. Macaco, banana, banana, macaco, arrocharam em direção às bananas. Os outros 3 macacos, incluindo o macaco mais velho, os outros 2 tinham sido colocados, pegaram, juntaram os 3 e desceram o cacete nos 2 macacos novíssimos. Rapaz, bateram tanto no bichinho. O bichinho não sabia porque que estava apanhando, mas apanhou. E aí depois que se recomporam, foram de novo para a banana e de novo apanharam. E aí a última fase da experiência. Então tiraram o último macaco que tinha levado o jato de água fria e colocaram um macaco novo. A hora que eles foram para o rumo das bananas, esse macaco novo levantou e se mandou para o rumo da banana, vieram os 4 macacos que não tinham tomado o jato de água fria e bateram nesse um macaco até o bichinho ficar moído. Ele não entendeu por quê. Daqui a pouco se recompôs e foi de novo para a banana e apanhou de novo. Veja bem. Esses 4 macacos não sabiam por que estavam batendo. Mas bateram porque assim fizeram com eles. Bateram porque assim viram fazer. Esse é um exemplo para a gente entender o que é alienação. E a ideologia, ela geralmente caminha junta com a alienação.
A ideologia aqui, ela foi abordada e se destacou bastante atenção para a ideologia de acordo com a reflexão do filósofo Karl Marx e Friedrich Engels. Dentro da obra, aqui que se fala bastante, a obra de Marx e de Engels, chama a atenção para o conceito de ideologia, no sentido negativo do conceito da ideologia. Mas vamos tentar entender. O conceito de ideologia, o conceito marxista, ele traz alienação que manifesta-se na vida do operário quando o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer. Por exemplo, ele faz um carro, mas ele não tem dinheiro, condições para comprar nenhum pneu do carro. E aí, quando ele vende a sua força de trabalho, ele não tem horário para chegar, horário para sair, ele sai e chega na hora que o patrão determina, porque o patrão comprou a sua hora, a sua força de trabalho. Certo? Pois bem, dentro desse conceito, a ideologia, ela impede a tomada de consciência e ela mantém o indivíduo alienado. A ideologia, neste caso, é como se ela fosse ali o comportamento daqueles que batiam no outro, mas não sabia por que estava batendo no outro macaco. Não sabia por quê. Isso é alienação. E a ideologia era o macaco que viu o outro fazendo, fazia junto, tomava aquilo como exemplo, mas ele não se questionava por que daquilo. Então nós vamos abordar a ideologia dentro de algumas perspectivas, porque ela pode ser como corpo sistemático de representação, ela pode determinar a relação entre os indivíduos, ela pode camuflar as diferenças das classes, ela pode garantir uma coesão social e manutenção de uma classe dominante, assim como ela mantém a dominação de uma classe sobre outra. Quais as características? Elas podem ser de neutralização, de universalização, de abstração e também ela pode ser de lacuna. Eu não vou abordar sobre cada um desses. Sim, e de inversão. Eu não vou abordar sobre todos, mas eu quero abordar principalmente aqui o de inversão. Dentro da perspectiva de inversão que Marx aborda, tá? É tipo o filho do operário, ele não melhora o padrão de vida. O pai trabalhava como empregado na fábrica e o filho não passou disso. Aí a sociedade diz assim, porque não se esforçou bastante. Mas o filho do patrão é médico. Só que o filho do patrão levantava cedo, tinha o café da manhã pronto na mesa, um carro esperando para levá-lo na escola particular, dinheiro para comprar o melhor lanche que tinha, os melhores livros, computador, internet boa. Passou no vestibular, entrou para a universidade pública, cursou medicina. E olha que nem exerceu o direito à medicina, porque tinha os negócios do pai para cuidar. Mas se tornou um médico. O filho do pobre levantava cedo, não tinha nem o que comer. Às vezes nem energia em casa tinha. Às vezes nem tomava banho porque não tinha água. Ia para a escola pública. Às vezes não ia para a escola porque não tinha dinheiro para o transporte e era longe para ir a pé. Não tinha dinheiro para comprar livro. Não tinha dinheiro, às vezes, nem para o uniforme. Ficava de fora do portão da escola porque não tinha dinheiro para comprar uniforme e não deixavam ele entrar. E estudou do jeito que deu, porque logo quando atingiu os 15 anos teve que trabalhar para ajudar a família. E aí passou a estudar à noite e trabalhava durante o dia. Quando dava tempo de ir para a escola, ia. Às vezes estava tão cansado que nem ia para a escola. Não passou no vestibular, não cursou uma faculdade e continuou trabalhando para os outros. E aí depois disseram que ele era preguiçoso, não prosperou na vida porque era preguiçoso. Você concorda com isso? Você acha isso justo? Pois é. Hoje é moda falar de Karl Marx. Falar que Karl Marx incentivou o comunismo, falar que o comunismo é do demônio. Mas eu quero chamar a atenção aqui de você para uma coisa. Karl Marx, ele viveu numa Inglaterra onde a maioria das pessoas eram praticamente exploradas. Trabalhadores tinham jornadas exaustivas de trabalho. Isso na Inglaterra.
Você sabe o que é exaustiva? Você sabe o que é trabalhar 16 horas? Você entra 6 horas da manhã e trabalha até 10 horas da noite. Sem direito a férias, sem direito a auxílio doença, sem direito a auxílio invalidez e sem direito à aposentadoria. E contratavam em sua maioria mulheres e crianças porque eram mais barato do que a mão de obra de um homem. Então, quando Karl Marx se levanta em direito do trabalhador, era esse o contexto que ele vivia. E ele estava defendendo esses trabalhadores. O conteúdo ideológico, quando coloca Karl Marx, Marx e Engels, que foram os teóricos disso aí, quando aponta eles como vilão, como negativo, como isso ou aquilo, essas ideias são criadas por pessoas que não querem que o trabalhador se liberte das ideologias criadas. Então você cria essa outra ideologia. Que quem criou a ideia para o trabalhador se libertar é do mal. E o pior de tudo, muitas pessoas que estão exatamente alienadas, que estão sendo usurpadas em seu direito, divulgam essas ideias e concordam com isso. Então, antes de você falar mal de Karl Marx, antes de você falar mal do que é comunismo, socialismo, estude e veja quem que está falando mal. Se a pessoa que está falando mal, quem que falou isso para ela? Possivelmente é quem que quer que ela continue alienada. Então estude, porque a publicidade, a mídia, desde os desenhos em quadrinhos, até mesmo os desenhos animados, eles estão cheios de ideologia. Tu já observou que os heróis, Capitão América, praticamente utiliza a bandeira dos Estados Unidos. O Superman, as cores da bandeira dos Estados Unidos. A Mulher Maravilha. São os salvadores da pátria. O comunismo, o socialista, né? Aí fala da Rússia. Quando aparece alguém da Rússia, é sempre do mal. Os bandidos são da Rússia, ou são da China, ou da América Latina, ou do México. Você nunca parou para refletir isso, que eles olham para a gente como bandidos? Nós estamos na América Latina, gente. Então, são conhecimentos que nós precisamos adquirir estudando para não continuarmos engolindo essa ideologia feita pelo dominante para manter a gente submisso. Precisa se libertar, buscar a liberdade, porque afinal de contas, nós temos outras concepções de ideologia, por exemplo, o discurso não ideológico, a ideia de Gramsci, né? Nós temos a ideia de Habermas e várias outras concepções. Mas o que eu quero deixar aqui essa reflexão, que a ideologia ela está no cotidiano, na cultura, nos bens, no serviço, na televisão, na fábrica, na igreja, em tudo. Na mídia, da propaganda, quando fala para você, compre isso aqui que você vai ser melhor, compre esse carro que você... Não vai, você vai ficar mais endividado, isso sim. A ideologia, ela procura de todas as maneiras, em todo lado ela está presente. Um exemplo clássico de ideologia, a matéria. Mais de 1.000 alunos ficarão sem aula. Aí o conteúdo da matéria. Os professores deflagraram greve nessa semana. Por que a greve? Ninguém pergunta, só olha que o aluno vai ficar sem aula. Mas o professor está em greve por quê? Porque ele está cobrando água para a escola, merenda para o aluno, transporte para o aluno, papel para imprimir material para trabalhar com o aluno, ventilador para a sala de aula. Mas ninguém olha que o professor está lutando em prol do aluno. A sociedade só vem porque quem produziu aquela matéria jornalística? Alguém defendendo endereços da classe dominante que não quer liberar o dinheiro para a educação. Então precisamos ter o entendimento de sempre observar. Quando a gente vê uma informação, quando a gente vê algo, a gente pergunta, está sob o interesse de quem? Está atendendo o interesse de quem? Para quem que é aquilo ali? É a verdade? Mas obedece ao interesse de quem? Durante a ditadura militar, por exemplo,
não saía no jornal quando tinha manifestação e greve contra a opressão e os assassinatos que a polícia praticava no povo. Por quê? A informação era manipulada. Hoje, com o fake news, o Facebook, o WhatsApp, as informações são manipuladas e jogadas nas redes sociais e as pessoas compartilham. Tenha uma mente aberta, crítica e procure sempre buscar a verdade. Responda a atividade, continue estudando, não pare com os estudos. Procure não ser enganado. Quem estuda, a vida muda. Principalmente se você procura a sua libertação, deixando de ser alienado e procurando entender o que está acontecendo e por que a sua vida está como está. Bons estudos para você, que Deus nos abençoe e a pandemia não acabou.